Vamos lá, pode começar? Deve. Sim ou não? Ninguém fala bem. Isso eu vou colocar no vídeo. Olá, meu nome é Elaine Romano, sou terapeuta de constelações familiares, experiência somática, Theta Healing e terapia com cristais. E o vídeo de hoje é sobre experiência somática. O que é experiência somática? É uma técnica de neurociência para a reorganização do sistema nervoso autônomo. Nós armazenamos memórias de dor, de traumas, no nosso inconsciente e também no corpo. Que parte do corpo? O sistema nervoso autônomo é aquela parte onde eu não tenho controle. Batimento cardíaco, eu não controlo. Funcionamento do intestino, eu não controlo. Dilatação e contração de pupila, por exemplo, eu não controlo. Suor, eu não controlo. Esses são partes do corpo que mostram se eles estão em desequilíbrio. A pessoa começa a suar frio, a mão começa a suar. Alguma coisa tá aí. E é nessa parte do cérebro, que é a parte do sistema nervoso autônomo, a parte central, que fica bem no centro, que sai para a coluna, inerva todo o corpo. Ligado a isso está o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então a gente armazena as memórias de dor. Como que a gente armazena? Dependendo da genética, dependendo da idade em que aconteceu o trauma. Quanto mais nova a pessoa, menor a resiliência, então, portanto, maior o trauma que pode se armazenar, e do evento estressante. Foi um tombo? Ou foi um terremoto? Foi um assalto? Ou foi uma fechada no trânsito? Né? Agora, se esses eventos vão se somando ao longo do tempo, então, aquela professora que sempre gritou, aquela mãe que sempre gritou, vai ativando o sistema nervoso, a pessoa fica em prontidão, em prontidão, em prontidão. Mas não é só isso. Eu percebi que nas constelações, essas memórias celulares, elas também aparecem em memórias de antepassados. A princípio, a experiência somática trabalha só o aqui e agora. O trauma, seja ele de choque, sei lá, um assalto, um acidente, uma cirurgia, uma anestesia, ou de, que a gente chama de vivência, né? De todo dia ouvir um grito, todo dia levar uma bronca, que vão se acumulando os traumas. Na constelação eu percebi que traumas de antepassados também aparecem no campo através das sensações corporais. E eu comecei a usar a experiência somática no meio da constelação. Então o cliente, a gente coloca o representante na constelação, ou mesmo na constelação individual, o próprio cliente fala assim, nossa, tem uma dor no meu peito, uma falta de ar, o meu coração disparou. E aí eu vou usar a técnica de experiência somática para acessar o significado emocional daquela memória. E esse é um plus da constelação. Porque eu estou acoplando uma técnica médica da experiência somática, que é considerada hoje a melhor técnica para estresse, para trauma, que trabalha os transtornos de estresse pós-traumático, junto com a constelação familiar. E mais, às vezes não é só uma memória celular, às vezes tem uma crença. A pessoa, ela está ligada a uma ideia, por exemplo, de inquisição, onde tudo é culpa, pecado, vai para o inferno. Aquele inconsciente coletivo histórico também se armazena nesse campo inconsciente. Então, através do Theta Healing, a gente muda as crenças, não só ressignifica a memória celular, seja um antepassado ou não, que foi para uma fogueira, por exemplo, estou falando de Inquisição como exemplo, e não só a desidentificação psíquica e emocional que a constelação promove. Então a gente faz as três coisas. A crença, que foi registrada no registro histórico, a identificação psíquica e emocional, que a constelação promove essa desidentificação, e a memória celular gravada nesse inconsciente também. Então esses são os diferenciais de uma constelação, que não é uma simples constelação.